Fala galera, aqui é o Gabriel e vocês estão lembrados do Gotham High, né? Aquela HQ lá que colocava o Bruce adolescente num colégio e tinha uma conta no Tinder. Só de lembrar já fico mal com isso. E bem, essa HQ finalmente saiu. E como aqui na Batcaverna, né, nós somos muito justos e antes de criticar, a gente sempre lê o material original para ver se é bom ou não, a gente decidiu ler. E bem, nós lemos a HQ e chegamos à conclusão que ninguém deve passar por esse martírio de ler esse negócio. Contudo, gente, essa é uma daquelas HQs tão absurdas, mas tão absurdas, que tem uns negócios que não dá pra não ficar sabendo. Sabe, tipo essa cena aqui do Batman e Robin. 7 milhões! É tão ruim, mas tão ruim, que acaba virando comédia e fica engraçado. E nós listamos os 10 maiores momentos absurdos de Gotham High, pra vocês verem que ela só serve pra uma coisa: ser piada. Então roda a vinheta e vamos lá! Número 1, o bate-sinal. Gente, vocês sabem o bate-sinal, né? Aquele que fica no topo da delegacia de Gotham, serve para avisar os bandidos que o Batman tá vindo, serve para dar esperança para a população. Bem, por ser um negócio tão importante pro Batman, é óbvio que eles iriam dar um jeito de colocar no meio da história. E aqui ele é usado como uma chamada para uma festa. É isso mesmo, o bate-sinal virou esse chamado para uma festa. Que eles estavam pensando esses que ideia mais absurda e Vocês sabem qual que é o nome desse negócio aí? Eles chamam isso de comic tropes. Os tropes são basicamente clichês visuais e narrativos que se utiliza de alguma imagem conhecida para dar um novo significado. É um clichêzão danado. E geralmente esse tipo de coisa funciona muito bem em comédia. O problema é que essa HQ não é comédia e ela se leva a sério o tempo todo. E simplesmente não funciona. E quando você vê um bate-sinal no meio de uma festa, no meio de um colégio, é óbvio que tu pensa que eles estão forçando a barra para colocar uma referência ali. Porque vocês sabem, né? Os jovens hoje só querem saber de uma coisa: referências. Número 2, Asilo Arkham. Ok. Como é que eu vou dizer isso? O Asilo Arkham virou uma escola preparatória para garotinhos ricos. Uma espécie de universidade de Harvard pré-universidade. A Selina Kyle apresenta a escola com o texto mais clichê possível, falando que é ali que se forma vários CEOs de empresas e tudo mais. Cadê aquele meme do Mickey? Olha, gente, em defesa da autora, eu acho que esse negócio todo é uma crítica da própria autora para subverter o papel do vilão na história. Eu acho que ela tá dizendo que os CEOs de empresas, né, são os verdadeiros vilões de Gotham, e por isso eles são formados no Asilo Arkham, local tradicionalmente nas histórias do Batman, onde se criam os novos vilões. Eu acho que é isso. Na verdade, é até uma ideia bem inteligente. O problema é que ela é feita do jeito mais idiota possível. E a gente vê isso pelos próprios diálogos das pessoas que estão lá. Por exemplo, tem uma hora que o diretor do local aparece e dá um mega discurso sobre regras de um escritório mal iluminado. Sabe, bem genericaço de homem rico do mal que quer ganhar dinheiro a qualquer custa. E todo mundo que tá nesse colégio lá é assim. Até no Asilo Arkham do Batman normal tem mais humanidade e complexidade do que esse Asilo Arkham. Número 3, o Coringa. Aqui nessa história ele se chama Jack Napier. Você nunca dançou com demônios sob a luz do luar? Não é esse não com frases maneiras. Ele é um jovem trambiqueiro das ruas, mas que é muito bonitão e que vem de um lar conturbado. A sua mãe e o seu pai nem ligam pra ele. E aqui a gente pensa, poxa, que legal, eles tentaram dar um passado pro Coringa e explicar quem que ele é.
Só que não, né? Na verdade, eles não falam nada sobre o passado do Coringa. No máximo, tem umas cenas ali dizendo que ele tem um lar conturbado e que os seus pais não gostam dele. Bem clichê, unilateral e sem complexidade alguma. Mas falando sério, né? Quem precisa de complexidade quando se adota o clichê visual do Coringa mais importante, que é a sua cartinha de Coringa? The Joker Card. Porque, né, ele é o Coringa e ele precisa ter a carta Coringa. Afinal, se ele não tiver, ele não é o Coringa. Ou seja, ele só tem o nome, esse cabelinho verde aí e a carta Coringa. Sim, ele só tem isso. Número 4, o Duas Caras. Poxa, vocês lembram do Batman Animated Series, né? Um desenho para criança, né, infanto-juvenil, que tem aquele episódio, né, de 2 partes do Duas Caras. Duas caras. Falando com ele. Eu só tô citando isso porque esse desenho do Batman Animated Series, ele é feito principalmente para crianças. E prestem atenção como que ele, com um público-alvo menor do que essa HQ, consegue abordar questões muito melhor e mais complexas do que o Duas Caras da HQ Gotham High. Se preparem. Na HQ do Gotham High, o Harvey Dent, que estuda no mesmo colégio do Bruce, é sequestrado por engano. E isso meio que é culpa do Bruce, porque ele dá um casaco pro Harvey e os sequestradores o confundem com o Bruce. Meu Deus do céu! Como é que alguém me erra de sequestrar uma pessoa por causa do casaco dela? Eles pensam que isso é Power Ranger, que o Ranger vermelho usa casaco vermelho? Pelo amor de Deus! Que coisa idiota que dá raiva de ler isso. Não é possível que alguém escreveu isso. Vocês não olham pro rosto da pessoa antes de sequestrar ele? Eu tenho que me acalmar porque senão vão me chamar de boomer aqui que reclama de tudo. E, gente, tudo isso que eu falei fica ainda pior porque eles têm a coragem de dar uma origem pro Duas Caras. Olha, eu até saúdo a coragem deles, mas olhem essa origem. O cara que sequestra o Harvey joga uma moedinha para decidir a sorte dele. E ele leva a pior. E galera, eles fazem um corte feio na outra metade do rosto do Harvey. Coitadinho. E claro que depois de todo esse episódio, o Harvey Dent fica transtornado e fica jogando a sua moedinha o tempo todo e agindo de um jeito misterioso. E assim, ele vira o Duas Caras. Número 5, o videogame do Cruzado Encapuzado. Batman e Coringa, a maior rivalidade de todos os tempos. Um relacionamento extremamente complexo que poderia ter altos estudos científicos para entender melhor o que ele é. Mas como é que Gotham High aborda esse relacionamento? Simplesmente colocando o Bruce e o Jack Napier para disputar uma partida de videogame. E, gente, lembra do bate-sinal que eu falei que serve para avisar quando tem festa? Bem, o Bruce e o Jack vão para essa festa e eles acabam indo jogar videogame junto. E não é qualquer jogo não, olhem só para os lutadores. Eles realmente se parecem com o Batman e o Coringa. E o mais fofo disso tudo é que a HQ realmente pensa que tá sendo genial, tipo fazendo uma nova piada mortal. Talvez o Gabriel lá do universo menos 50 mil da DC concorde com isso. Mas o fato é que eles não mostram nada além dessa rivalidade. Eles jogam e depois estão conversando super de boas. Não parecem que eles são rivais. E eles ainda fazem uma citação a Fortnite. É claro que eles iriam fazer uma citação do Fortnite, né? Na pesquisa de 5 minutos deles no Google lá sobre o público-alvo, informou eles que o público deles joga Fortnite. Então, né, como o jovem hoje só quer saber de referência, joga Fortnite lá. Então, além de insultar o Batman, eles conseguiram insultar toda a comunidade de Fortnite ao mesmo tempo. Que movimento brilhante para vender HQ. Simplesmente brilhante. Número 6, triângulo amoroso. Tá faltando romance nesse vídeo, né? E para ter um romance com chave de ouro nessa HQ, a gente precisa de um triângulo amoroso. E o triângulo amoroso envolve o Bruce Wayne, o Jack Napier e a Selina Kyle. Eles estão envolvidos num vai e vem que mais parece malhação.
Minto. Malhação é muito melhor. E, gente, é assim, ó, tem momentos vergonha alheia com a Selina Kyle envolvendo o Bruce e o Jack Napier. Quem eu amo? Bruce ou Jack? Eu não sei quem amar. As cenas beiram a vergonha alheia e fica claro que a escritora quis botar essas cenas pra obviamente ter um fanservice pro público feminino, o que é óbvio. E gente, eu não tô criticando exatamente isso, porque não tem nada de errado em fazer isso. Fanservice é legal e todo mundo gosta. Mas eu meio que sugiro ela pegar umas referências mais legais que o próprio público-alvo dela gosta. Por exemplo, Sex Education da Netflix é uma série que aborda todas essas questões de uma maneira muito mais inteligente e humana, sem parecer forçado nem nada. Número 7. Sequestro via Instagram. Vamos lá, esse é um daqueles. É isso mesmo, sequestro via Instagram. Durante a festa lá do bate-sinal, outra pessoa é raptada além do Harvey Dent. E essa pessoa é a Selina Kyle. E Gabriel, como é que as pessoas da festa ficam sabendo que ela foi sequestrada? Via Instagram. O raptor posta stories na qual ela foi sequestrada. E com direito até um deles pedindo recompensa. Vejam só. Se tu acha que tudo isso é absurdo, se prepara porque o melhor vem agora. E para localizar o celular da Selina Kyle, o Bruce usa o QR Code da festa dele, já que ele tinha colocado um vírus nele e que permite localizar todos que usaram o QR Code. Isso foi extremamente conveniente, muito roteirismo e extremamente Batman. Então eu vou me segurar e não criticar isso, porque isso acontece direto nas HQs do Batman normal. Mas eu ainda tô com vontade de bater a minha cabeça num livro porque é muito idiota. Número 8. O passado do Bruce. Muita gente comentou no nosso último vídeo que o Bruce dessa HQ tinha uns traços meio asiáticos. E de fato, ele tem uma origem asiática, já que a sua mãe é chinesa. A própria escritora da HQ esclareceu que decidiu mudar essa origem do Batman porque ela tem parte de origem chinesa. E assim seria muito mais fácil para ela escrever o Bruce Wayne, já que teria experiências semelhantes a ele. Depois tem o lance do assassinato dos pais do Bruce, e é basicamente a mesma coisa das HQs originais. Olha, eu não vou criticar isso porque eu até achei uma boa ideia de uma forma geral. O problema é o que vem depois. Porque assim, gente, vocês concordam comigo, né, que sempre que o Bruce perde os seus pais, ele tem um profundo trauma com isso. Olha, o trauma é tanto que ele decide virar o Batman. Convenhamos que isso não é uma coisa muito saudável e uma pessoa totalmente sã não viraria um super-herói encapuzado no meio da noite vestido de morcego. O problema é que Gotham High não sabe abordar isso. Olhem só como que eles fazem. Num dia que o Bruce ainda tá triste, ele fala com o Alfred e diz que daria todo o seu dinheiro para ter os seus pais de volta. O que é muito tocante. Nunca mais é tocado nesse assunto. Subitamente, o Bruce Wayne aperta o botão da superação do luto e esquece. Até parece que eles estavam seguindo um checklist, né? Bruce fica chateado com a morte de seus pais. Check. Número 9. Diretora Gordon. Esse momento, ele é simplesmente ouro, porque é muito, mas muito mal escrito. Em um determinado momento, o Bruce vai conversar com a diretora do colégio, que, olhem só, é a diretora Gordon. E então tem uma espécie de interrogatório aqui sobre os seus sequestros. O problema é que do nada o Bruce começa a falar como um verdadeiro adulto. E inclusive ele interroga a própria diretora. Que é isso, velho? É Detetives do Prédio Azul? Não, assim, ó, eu acho que até esse Detetives do Prédio Azul faz melhor. Essa parte, ela me dá muito nos nervos, porque eles reduzem a diretora Gordon a ninguém. Ela é uma diretora de um fucking colégio e tá ali um piá qualquer metendo o dedo na cara dela e fazendo 1 milhão de perguntas. Poxa, que desserviço a família Gordon, na boa. E depois eles ainda têm a cara de pau de mostrar a filha dela, que é a Bárbara Gordon. E vocês sabem por quê, né? Referência. Número 10, aleluia, o final. E aqui, gente, eu fiz questão de colocar o final inteiro, porque ele simplesmente merece. É muito ruim. Lembram daquele negócio dos stories da Selina ser sequestrada que eu falei antes? Bem, depois a Selina posta um stories
de que vai tentar se matar ao se atirar de um prédio. E agora sim, essa história merece uma salva de palmas, porque simplesmente conseguiu colocar do nada um assunto extremamente complexo, pesado e delicado que é o suicídio no meio dessa história sem nenhuma responsabilidade. Não se faz isso. Não se apela para suicídio para fazer esse tipo de desenvolvimento de personagem. Principalmente quando em nenhum momento da sua história você abordou essa questão. Não dá. Na boa, é tão irresponsável que eu comparo com aquele cara lá que foi lá naquelas florestas do Japão mostrar aquelas pessoas lá que era proibido e que se deu muito mal por causa disso. Pra mim é esse nível. Não dá pra falar de suicídio desse jeito, da forma que a HQ abordou aqui. E eu vou mostrar como que fica pior ainda. É agora que vem a mega revelação da HQ. Lembram daquele sequestro que deu errado do Bruce? Quem armou tudo foi a Selina Kyle. Ela queria mesmo a grana do ricaço Bruce para cuidar de seu pai doente. E agora ela quer se matar para ganhar um dinheiro do seguro de vida e assim poder pagar pela doença lá que o pai dela teve. Gênia e, de novo, muito responsável por parte da história de levantar essa possibilidade. E, de novo, em defesa da autora, eu acho que ela tá tentando fazer uma crítica ao sistema de saúde dos Estados Unidos. O problema é que não vai nem pra crítica e nem pro lado lógico da narrativa. É simplesmente enfiado goela abaixo na gente. E é isso que é ruim. Essa HQ, ela simplesmente, ela tenta atirar pra todos os lados, sabe? Pra tentar atingir todos os públicos, tentar ser inclusiva, mas em nenhum momento ela consegue agradar todos esses públicos, porque ela é rasa e não consegue representar a complexidade que é o seu público-alvo. Essa é a grande crítica dessa HQ. E quem defende ela, por favor, leia a HQ e tire suas próprias conclusões. Enfim, vamos continuar o finzinho da história porque fica ainda pior. Então, o Bruce Wayne, diz o óbvio, de que ele poderia ter dado dinheiro para a própria Selina se ela tivesse pedido para ele. Afinal, ele tá apaixonado pela Selina. E a Selina dá uma desculpa difícil de acreditar, dizendo que ela é independente e que jamais iria aceitar o dinheiro de uma outra pessoa. Como assim, velho? Você acabou de admitir que tentou sequestrar o Bruce Wayne para pegar o dinheiro dele. Meu Deus do céu, não é possível que esse roteiro seja tão ruim a esse ponto. Ela diz que é independente, mas quer roubar o dinheiro do Bruce, mas não aceita pedir o dinheiro para ele. Poxa, velho, que raiva dessa história, não é possível, não tem lógica. Mas espera aí, porque fica ainda pior, porque nesse momento aparece o Jack Napier. O Coringa confessa o seu amor para Selina Kyle. E a Selina quebra o coração dele, dizendo que nunca o amou e apenas o usou para ter os contatos de ruas dele. Na verdade, eu até gostei dessa ideia e faz muito sentido. Mas então a gente tem uma reação impagável do Coringa na sequência. O Coringa diz: "O nosso amor foi real. Ao menos alguma coisa foi real." Oh, meu Deus! O Titanic não se compara a isso. Eu não choro assim desde quando teve o final do Ponte para Terabithia. Então, a Selina se atira na água em um quadro bem mequetrefe, só com o efeito da água se mexendo. É bem anticlimático. E para completar esse final chave de ouro, o Bruce e o Jack Napier fazem o que todo mundo faz num filme da sessão da tarde de adolescente. Eles brigam por causa de uma mulher. E que luta, hein? Uou, 2 adolescentes lutando, que legal. Só que no fim, o Jack Napier percebe o erro de lutarem e o Bruce sai dizendo que Bruce Wayne não tem amigos. E no fim, descobrimos que Selina Kyle tá vivinha da Silva e depois aparece gravando uns stories em Paris. E fim! Ai, é claro que ela iria viver na Europa. Esse é um clichê tão bom, mas tão grande, que nem o próprio Nolan se segurou no final do Cavaleiro das Trevas Ressurge. Então eu não vou criticar isso, porque até o Nolan caiu nessa armadilha. Mas o resto da HQ, meu Deus do céu. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Se fosse uma fanfic de verdade, um negócio que foi feito por fãs, pra fãs, que não fosse cobrado,
eu iria achar essa história bem aceitável. O problema é que isso é um produto oficial, licenciado da DC, feito por uma autora mundialmente conhecida. Eu simplesmente acho inaceitável essa HQ sobre todos os aspectos. Na verdade, os desenhos são bons e eu gostei, é a única coisa que eu posso elogiar assim de verdade. Enfim, essa história aí é um absurdo e eu tô feliz que eu posso finalmente dizer que eu passei por isso. Para ficar louco, basta ter um dia ruim. E esses foram 10 momentos absurdos de Gotham High. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram esse vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!